Oi, Hugo. O meu trabalho é sobre o experimento de Michelson e Morley. Para entender o experimento e tudo o negócio, temos que ter um contexto histórico. A gente vai ter que voltar para o final do século XIX para entender esse contexto. Naquela época, os cientistas acreditavam que a luz podia ser uma onda precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, as ondas sonoras precisam do ar, certo? As ondas da água, do mar, precisam da água. Então, eles imaginavam que devia existir um meio de preencher todo o espaço, e esse meio foi chamado de éter luminífero. O éter seria invisível, indetectável e estaria por toda parte. Tudo seria banhado a éter. Éter seria o que faz a composição de todo o universo. Ele permitiria que a luz viajasse assim por todo o espaço, como o ar permite que o som viaje. Quase todo mundo acreditava 100% nisso. Era uma ideia considerada praticamente certa, mas havia um probleminha. Se a Terra se movimenta pelo espaço, então ela estaria se movendo através desse éter. E isso deveria gerar um efeito mensurável na velocidade da luz. Ou seja, se a Terra se move, vai mover a luz junto. Então, em diferentes pontos, a velocidade da luz seria diferente. A velocidade que a luz chega, seria completamente diferente por conta do movimento de tudo que está banhado a éter, que seria os planetas, as estrelas, tudo. E aí que entra o experimento do Michelson e do Morley. Em 1887, eles queriam medir exatamente esse efeito. Eles não duvidavam exatamente. Eles só queriam provar a existência e fazer os cálculos, os estudos sobre. O chamado vento éter, eles queriam estudar esse efeito vento éter, que é o negócio de a Terra girar, então vai girar o éter que está junto. Se o éter existisse, a Terra se movimentando através dele deveria criar algo parecido com um vento contrário, que alteraria a velocidade da luz dependendo da direção em que ela fosse medida. Em outras palavras, a luz devia viajar mais rápido em uma direção e mais devagar em outra. Da mesma forma em que um barco anda mais devagar se vai contra a correnteza e mais rápido a favor. Para medir esse efeito minúsculo, o Michelson construiu um instrumento extremamente preciso para a época, o interferômetro. Ele dividia um feixe de luz em dois caminhos perpendiculares e depois juntava esses feixes. Se a velocidade da luz mudasse conforme a direção, os feixes voltariam ao ponto de encontro com um pequeno atraso entre si. Esse atraso geraria um desenho chamado de padrão de interferência, que seria visível como franjas claras e escuras. Qualquer mudança nesse padrão indicaria uma diferença na velocidade da luz. Michelson e Morley ajustaram o interferômetro para medir a diferença na velocidade da luz em diferentes direções em relação ao possível vento éter. E eles giraram o aparelho, repetindo as medições muitas vezes para confirmar, que não era um erro deles, era realmente o resultado que estava dando. Mas
e fizeram várias modificações com o tempo para ter certeza que o aparelho estava funcionando de maneira certa. Eles mexeram muito nisso, estudaram muito para fazer realmente ter resultados bem conclusivos. Tudo para garantir que a variação fosse destacada, fosse real. Ou seja, eles achavam que realmente ia ser positivo, eles só estavam testando. Eles esperavam ver essas mudanças muito claras, realmente muito nítido. Afinal, a Terra está em movimento constante em torno do Sol, então o vento éter deveria existir o tempo inteiro. Mas no final do experimento, realmente se tornou histórico, porque o resultado foi nenhuma diferença, nenhum desvio de padrão de interferência, nenhum efeito do vento éter, nenhuma mudança na velocidade da luz em nenhuma direção. Foi um dos resultados negativos mais famosos da história, porque eles pegaram uma coisa que era considerada fato para a época e simplesmente mostraram: não existe, vocês estão doidos, realmente, ó, tá aqui a prova, não existe o vento éter, nem o éter luminoso, simplesmente não existe. Esse resultado não só colocou a dúvida da existência do éter, mas mexeu com a própria ideia de como funcionava o espaço-tempo. Era como se o experimento estivesse dizendo: a velocidade da luz é a mesma em qualquer, independente do movimento da Terra. Na época, isso parecia impossível, porque era tipo a mesma coisa que se associar que se você tiver numa esteira, mesmo que você mudar a velocidade da esteira ou a direção que ela tá indo, você vai continuar na mesma velocidade e no mesmo ritmo. Então, tipo, o povo realmente achou que, tipo, o problema é do Morley e do Michelson. Não é o éter existe. Mesmo depois do experimento, muita gente continua acreditando na existência do éter. Algumas teorias que tentaram explicar o resultado, dizendo que o éter se contraía junto com os objetos ou que a Terra arrastava o éter consigo. Essas ideias envolveram conceitos como a contração de... Peraí que eu tenho que ler algo porque esse nome é difícil. Lorentz Fitzgerald, que tentou salvar o éter a qualquer custo. Mas aos pouquinhos a comunidade realmente foi vendo: eles estão certos, realmente o éter não existe, o vento éter não existe, a velocidade da luz realmente é algo constante. E aí que veio eu acho que é algo que deixou isso realmente um pouco mais famoso, que foi em 1905 Albert Einstein apresentar a teoria da relatividade. O mais interessante é que o Einstein não usou diretamente o experimento deles. Ele não colocou no artigo original, mas a teoria que ele propôs foi exatamente a mesma coisa que os resultados de Michelson e Morley mostraram. A velocidade da luz é sempre a mesma para todos os observadores. Não existe éter. O tempo e o espaço não são absolutos. Eles dependem do movimento do observador. Com isso, o resultado negativo do experimento deixou de ser um problema e se tornou uma evidência poderosíssima de que a física precisava mudar. O que o Michelson e o Morley não encontraram, que foi o éter, acabou sendo tão importante quanto se eles tivessem encontrado algo.
Porque se o nada abriu caminho para tanta coisa que veio depois desse resultado, realmente assim, o nada abriu caminho para a revolução completa da física moderna. E a importância desse experimento hoje foi revolucionar a física, que não mostrar que a velocidade da luz é constante, porque, né, se eles não tivessem feito o experimento, ainda acharíamos que existe o éter, ainda acharíamos que a velocidade da luz não é constante. Eles iniciou a quebra da física clássica, que dominava desde Newton, e influenciou em várias coisas modernas, como o GPS, o laser e toda a física relativística. O impressionante é perceber que um resultado negativo pode ser tão poderoso, porque assim, o resultado negativo deles, na minha opinião, mostra que assim, se fosse positivo, os cientistas da época só, ok, não vamos estudar mais sobre isso, não vamos questionar mais, está provado, o que nós já tínhamos certeza está provado. Agora, com o resultado negativo, fez mais pessoas irem atrás, caçarem, estudarem para ter certeza e observar, tá, já que ele não existe, o que tem no nosso universo? O que banha o nosso universo? E foi um resultado em cadeia de como realmente pode ser estudado muito mais coisas sobre o nosso universo. E depois, assim, de estudar bem esse experimento, uma lição de moral mesmo que eu achei muito importante, que toda essa história mostra, é que hoje nós olhamos para várias coisas da física que a maioria considera como certeza, a gente pode questionar. E o melhor é a gente questionar, porque é questionando que o método científico funciona. O método científico tem a base, o questionamento. Então você acha que não tem mais nada para fazer na física, só dá para ser professor de física. Mas não, você pode tentar achar uma coisa que não tem resultados tão conclusivos, fazer experimentos e mostrar que uma nova visão sobre essa coisa, mostrar que pode ter diferentes opiniões sobre a mesma coisa. E isso é o método científico, é o incrível do método científico, na minha opinião. Porque realmente, uma coisa que era... Isso é o que mais me chocou nessa pesquisa toda que eu fiz pra esse negócio. O que era fato deixou de ser fato. E assim, realmente, a maquininha que eles fizeram pro experimento também foi algo muito relevante, eu achei, pra época. Porque assim, eu não entendi muito bem como funciona. Eu entendi como funciona. Eu não entendi como eles montaram isso, como eles tiveram pensamento de montar isso. Mas foi algo bem preciso para medir algo tão pequeno, uma variação que seria microscópica. Foi muito importante para mostrar, cara, se esforça, tenta provar. Não só aceite algo como verdade absoluta. Faça realmente o que você questione. Eu adorei esse experimento, essa pesquisa, Hugo. Realmente mostra como uma coisa pequena desencadeia uma gigantesca de coisas. Tipo, se não fosse o experimento deles, não existiria
a teoria da relatividade de Einstein, uma das coisas mais famosas que tem. Você pode não conhecer quase nada sobre física, mas você já ouviu sobre a teoria da relatividade de Einstein. Você pode nunca ter estudado, mas você já ouviu. Eu acho incrível. Mas então foi isso, meu trabalho, Hugo. Muito obrigada pela segunda chance de hack. E é isso.